Como escolher o melhor CDB? Com a recente alta da taxa Selic, o investimento em renda fixa voltou a ficar atraente. Só que existem diversas opções de renda fixa no mercado. Existem diversas opções de CDB, de LCI, de LCA, e acaba ficando difícil escolher a melhor para o investidor. No vídeo de hoje, eu vou dar algumas dicas para você escolher o melhor CDB para você e também vou ensinar como calcular a diferença entre CDB e LCI ou LCA para saber qual dessas opções é a mais vantajosa na hora de investir. Mas antes disso, já deixe seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative a notificação para você ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo por aqui. A primeira coisa que você deve saber é que quando você investe em um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Outro ponto importante que você deve saber é que o banco opera alavancado, ou seja, ele pega o dinheiro das pessoas e empresta para outras pessoas. E essa quantidade de dinheiro que ele empresta para outras pessoas é maior do que a quantidade de dinheiro que ele tem em caixa disponível. Ou seja, se todos os correntistas do banco resolverem sacar o dinheiro ao mesmo tempo, ele não terá condições de honrar com esse compromisso. Partindo desse ponto, a coisa mais importante que você deve analisar em um banco antes de investir no CDB dele é a segurança. Você deve analisar se esse banco é seguro, se ele opera pouco alavancado, se ele tem retornos consistentes e se a inadimplência é baixa. Ah, mas existe o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. E como que ele entra nesse ponto? O FGC é uma seguradora que funciona como se fosse uma seguradora de carro. A seguradora de carros, ela tem em caixa mais ou menos o percentual médio de sinistros. Ou seja, se ela tem 100 clientes e mais ou menos 10 desses 100 clientes sofrem algum acidente ou alguma perda nos seus veículos, ela precisa ter em caixa um valor para cobrir esse percentual de 10 clientes. E caso esse percentual suba para 20%, ou seja, o dobro do que ela estava preparada, pode ser que a seguradora quebre. Hoje, o FGC tem cerca de 2,3% de disponibilidades do total que ele garante. Ou seja, traçando um paralelo com a seguradora de veículos. Se a taxa de sinistrabilidade ficar abaixo desses 2,3%, ele garante tranquilamente. Agora, e se esse percentual disparar? Como que vai ficar? Nesse caso, o FGC não tem como garantir. Por isso é importante você fazer uma análise de crédito do banco onde você está investindo. Quanto mais seguro ele for, melhor. Hoje nós temos alguns CDBs pós-fixados, outros pré-fixados, alguns indexados à inflação, e você deve escolher o que esteja de acordo com o seu objetivo. Para ter uma maior rentabilidade investindo em CDBs, é ideal que o seu objetivo esteja alinhado com certos fatores macroeconômicos. Esses fatores irão ajudar a você escolher a melhor opção de CDB para investir. Por exemplo, se você acha que a taxa de juros pode subir acima do esperado pelo mercado, a melhor opção é investir nos pós-fixados. Agora, se você acredita que a taxa de juros pode vir menor do que o mercado acredita, nesse caso, os pré-fixados são os mais indicados. Um terceiro cenário é o seguinte: se você acredita que as taxas de juros podem vir menores, mas a inflação deve disparar, então a melhor opção nesse caso são CDBs
indexados à inflação. Depois disso, você pode entrar na sua corretora e fazer uma análise em busca daqueles bancos que são os emissores que você acredita que são os mais seguros e escolher o indexador que esteja mais alinhado ao seu perfil, à macroeconomia daquele momento. E assim você irá escolher o CDB que esteja mais alinhado ao seu perfil. Nem toda corretora é boa em oferecer todas as opções. Talvez seja necessário você pesquisar em diferentes corretoras. Algumas oferecem bancos seguros, mas com poucas opções de rentabilidade. Outras oferecem CDBs com a rentabilidade muito alta, mas o banco emissor não é tão seguro assim. Então, talvez você tenha que analisar em diversas corretoras para encontrar o CDB que seja o ideal para você. Eu mesmo tenho conta em mais de uma corretora. E dependendo do momento, eu invisto em uma, dependendo do momento, eu invisto em outra. Isso depende de diversos fatores. Fatores os quais eu já descrevi nesse vídeo. Outro fator importante que você deve ter em mente na hora de investir no CDB é que o CDB você consegue investir no horário comercial em dias úteis. Você não consegue investir no CDB no final de semana e também não consegue resgatar o seu dinheiro investido no CDB no final de semana ou feriado, por exemplo. Existe também o mercado secundário de CDBs, que pode ser uma boa opção em determinados momentos. Ele funciona da seguinte forma: vamos supor que um investidor investiu num CDB que rendia 120% CDI e que teria liquidez em 3 anos. Mas esse investidor, por algum motivo, precisa resgatar esse dinheiro com 1 ano de investimento. Então, para isso, no mercado secundário, a corretora pode oferecer para esse investidor o seguinte: beleza, você não vai levar o seu CDB até o vencimento, você pode resgatar antes, mas então a sua rentabilidade vai ser de 110% do CDI, ok? E aí o investidor resgata esse dinheiro com a rentabilidade de 110% do CDI. Nesse caso, existe uma diferença entre a rentabilidade contratada inicialmente e a rentabilidade resgatada, que é uma diferença de 120% inicialmente contratado, menos 110% de quando ele resgatou, que dá 10% de diferença. Essa diferença a corretora pode somar ao valor inicial de rentabilidade do CDI e oferecer para um novo investidor ficar com esse título até o final. Ou seja, ela pode oferecer para um investidor render 130% do CDI até o final do prazo. E esse tipo de operação pode fornecer boas oportunidades para o investidor. Agora, é importante você saber também que esse mercado secundário funciona num curtíssimo horário. Funciona a partir de 10 da manhã e próximo das 10h30 já acabou. Agora, uma outra coisa que você deve ficar atento é a diferença de rentabilidade entre o CDB e uma LCI ou LCA. Por quê? No CDB existe o imposto de renda. Na LCI e a LCA, elas são isentas de imposto de renda. E esse imposto de renda que incide sobre o CDB depende do prazo, do tempo em que você vai ficar investindo. Ele parte de 22,5% e chega a 15% sobre a rentabilidade. Então agora eu vou mostrar para você aqui no computador como fazer uma conta aproximada para você saber qual é a melhor opção, se o CDB ou se alguma LCI ou LCA. Bem, então a primeira coisa que você deve ter em mente é essa tabela, que é a tabela regressiva de imposto de renda incidente na renda fixa. Essa tabela, a alíquota depende do prazo. Então, basicamente, para você encontrar a rentabilidade relativa equivalente de uma LCI ou LCA em relação ao CDB, basta você subtrair o percentual da alíquota de imposto de renda. Então, vamos supor que você invista num CDB que renda 15%,
não importa o prazo aqui para a gente calcular. Só um exemplo, 15%. Se você investir nele, ficar permanecendo nele por mais de 2 anos, significa que você vai ter um desconto de 15% no final das contas, que é a alíquota de imposto de renda para prazos maiores de 2 anos. Então, basta você multiplicar esse valor aqui por 1, que é equivalente a 100%, menos 0,15, que é equivalente a 15%. Ou seja, você vai multiplicar 15% por 85%. Então, vou mostrar aqui na calculadora. Vamos lá. Na calculadora, você vai pegar os 15%, multiplicar por 100%, que é 1, menos 0,15 de 15%. Ou seja, você vai estar multiplicando por 85%. O resultado de 85% de 15% é 12,75. Ou seja, esse CDB de 15%, se você for permanecer investindo nele 2 anos ou mais, é o equivalente a uma LCI ou LCA de 12,75%. Agora, vamos supor que você queira investir nesse mesmo CDB, só que por 2 ou 3 meses. E aí a alíquota seria de 22,5%. Então, basta você pegar 15% vezes 1, que é o que equivale a 100%, menos 0,22,5%. E aí você vai chegar nessa equivalência aqui de 15% vezes 77,5%. Na calculadora, vamos lá. 15 vezes 1, equivalente a 100%, menos 0,22,5, que dá 77,5%, resultando em 11,62%. Aqui eu digitei errado, 77,5, que vai dar uma equivalência de 11,625%. Ou seja, você investir num CDB que renda 15% alguma coisa por um prazo inferior a 6 meses é a mesma coisa que você investir numa LCI ou LCA que renda 11,625%. Ou seja, se você tiver essas duas opções, um CDB que renda 15% e uma LCI que renda 12%, nesse caso aqui, para esse prazo que é menor que 6 meses, a melhor opção seria a LCI de 12%. Já se aparecer uma LCA de 10% e você tem o CDB de 15% para esse prazo menor que 6 meses, você já viu que a equivalência é a LCI ou LCA sendo de 11,625%. E a LCA é de 10%, essa opção que o mercado está te oferecendo, então nesse caso é melhor ficar com o CDB de 15%. Agora, como fazer a conta ao contrário? Ou seja, a primeira opção que você encontrou foi uma LCI que rende 13%. Como saber qual é a rentabilidade equivalente do CDB para você escolher a melhor opção para você? Basta, em vez de você multiplicar, você dividir. Então vamos supor que dessa vez você vai ficar entre 181 e 360 dias.
Pela tabela, a alíquota do imposto de renda nesse caso é igual a 20%. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar os 13% da LCI e vai dividir por 1, que é o equivalente a 100%, menos 0,2, que é os 20% da alíquota de imposto de renda nesse prazo. Você vai chegar no resultado seguinte: 13 dividido por 1 menos 0,2, 0,8, você vai chegar no resultado de 16,25%. Ou seja, neste caso, para esse prazo entre 6 meses e 360 dias, o equivalente de uma LCI de 13% é um CDB de 16,25%. Então, se você encontrar um CDB com um percentual maior que esse, vale a pena você investir no CDB. Se o percentual for menor, vale a pena você investir na LCI. Esse exemplo aqui é mais utilizado para você calcular um pré-fixado, né? Uma renda fixa pré-fixada que tem um percentual de rentabilidade anual X. Agora, vamos supor uma pós-fixada. Como que você faz a conta? Do mesmo jeito. Vamos supor que você tem um CDB que rende 110% do CDI. E o prazo de validade desse CDB é de 1 ano. Ou seja, 365 dias. 365 dias, você já cai na alíquota de 17,5%. Ou seja, para você encontrar a LCI ou a LCA equivalente, basta você pegar os 110% e multiplicar por 1 menos 0,175. E aí é a mesma coisa que 110% vezes 82,5%, que vai dar um total de 110 vezes 1 menos 0,175, que é 82,5%, vai dar um total de 90,75. Ou seja, uma LCI ou LCA que renda 90,75% do CDI é equivalente a um CDB que renda 110% do CDI para o prazo de 1 ano de investimento. Então, se você encontrar uma LCA que renda mais que isso, ela vale mais a pena. Se você encontrar uma LCA que renda menos que isso, vale mais a pena ficar com o CDB. A mesma coisa, se você for começar partindo da LCI para encontrar o CDB equivalente, basta você, em vez de multiplicar, dividir, igual a gente fez anteriormente. Agora para o caso do IPCA. O IPCA tem uma pequena diferença. A gente não tem como prever o IPCA. A gente só vai ficar sabendo depois. Vamos supor que você queira investir num CDB que renda IPCA mais 6% pelo prazo de 2 anos. 2 anos tem mais de 720 dias. Então a alíquota dele é essa de 15%. Então vamos achar a LCI equivalente. Bem, esse CDB vai render no primeiro ano 6%. Então vai chegar no final do ano com o valor total que você investiu mais 6%. Então o valor total 100% é igual a 1. 6% é igual a 0,06. Então ele vai chegar no final do primeiro ano
com 1,06, que é o equivalente a 106%. No segundo ano, ele vai render 6% sobre o montante do final do primeiro ano. Ou seja, ele vai render 100% sobre esses 106%. Então, você vai fazer uma conta de 106 vezes 106. 106% sobre 100%. Isso aqui é uma conta de juros compostos e aí você vai achar o juro total desse investimento, desse CDB, que rende 6% ao ano. O resultado vai ser o seguinte: 1,06 vezes 1,06, ou seja, 12,36% no final do período de 2 anos. De rentabilidade. Só que a gente sabe que tem imposto de renda sobre o CDB, que nesse caso, nesse período de 2 anos, é de 15%. Então a gente vai descontar esse imposto de renda da rentabilidade. A gente vai pegar 12,36 vezes 1 menos 0,15, que é o 15% da alíquota de imposto de renda. É a mesma coisa que 12,36 vezes 0,85. E aí a gente vai chegar no percentual equivalente de rentabilidade da LCI ou LCA. 12,36 vezes os 85, que a gente já calculou, que é 1 menos 0,15, que vai dar 10,506%. Ou seja, um CDB que rende 6% mais IPCA ao ano durante 2 anos vai render 12,36% nesse período, mais o IPCA desse período. A equivalência seria uma LCI que renda 10,506 mais o IPCA. E aí, o que você achou dessas dicas de hoje? Consegue agora escolher um CDB tranquilamente? Compartilhe esse vídeo com os seus amigos que precisam saber como escolher o melhor CDB. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, @PedroFagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre investimentos e finanças pessoais. Deixa um comentário aqui para o pessoal dizendo qual é a melhor opção de CDB que você encontra no mercado hoje. Em qual corretora ou qual banco você investe nesse CDB. Um abraço e até a próxima.